Sem dúvida alguma, ambas as guerras mundiais foram períodos inegavelmente horríveis de nossa história. E uma coisa com a qual todos podemos concordar é que uma terceira guerra mundial não seria boa para ninguém. Mas e se o pior acontecesse e realmente passássemos por uma terceira guerra mundial? Bom, algumas pessoas com certeza teriam um destino pior do que outras. Então vem comigo enquanto damos uma olhada hipotética em alguns dos piores trabalhos que você poderia ter na terceira guerra mundial. Mas antes de começar, em nome de toda a equipe do Fala Sério, eu gostaria de expressar nossa solidariedade por qualquer pessoa que tenha sido afetada pelos conflitos que estão acontecendo. Nossos pensamentos estão com você, e você tem nosso maior apoio e respeito. Tenho certeza que juntos podemos superar qualquer coisa. Dito isso, vamos começar. Astronauta assustador. No caso de uma terceira guerra mundial, você poderia esperar que o espaço sideral seria relativamente seguro, não é mesmo? Em comparação com o potencial Armagedon que poderia acontecer na Terra de qualquer jeito. Mas você estaria errado. Na verdade, astronautas teriam mais dificuldade do que muitas pessoas no solo. Hoje em dia nós contamos com satélites para praticamente qualquer coisa no mundo. E existem mais de 1.100 deles circulando o globo da Terra nesse exato momento. E sem a existência deles, haveria um caos total. Não teríamos nenhum sinal no celular, internet, nossa organização militar e muito mais. Consegue ver onde eu quero chegar com isso? É isso mesmo, todo mundo iria querer explodir os satélites uns dos outros. E além da interrupção que isso causaria no nível do solo, poderia acabar sendo fatal para os astronautas. Caso um míssil atinja um satélite, os detritos resultantes podem ser lançados pelo espaço a uma velocidade absurda de mais de 28.000 km por hora. A essa velocidade, apenas uma peça do tamanho de uma bola de golfe seria o suficiente para romper o casco da Estação Espacial Internacional. Isso iria despressurizar a estação, puxando todo o ar que tem dentro para fora, no vácuo do espaço, incluindo o ar nos pulmões das pessoas, fazendo com que todos sufoquem dentro de minutos. Não deve ser o melhor jeito de passar para outro mundo. Então, sim, imagina só isso, mas com várias nações diferentes, todas disparando mísseis nos satélites umas das outras. Haveria tanto lixo espacial voando, que qualquer um lá em cima não teria a menor chance. Mas mesmo que isso não acontecesse, os astronautas ainda teriam muitas dificuldades. Eles poderiam ser encarregados de derrubar o hardware do satélite pessoalmente. Uma das coisas mais aterrorizantes que um astronauta pode fazer é a caminhada espacial. É quando eles precisam sair de dentro da nave com nada além de uma pequena corda para impedi-los que flutuem no infinito profundo do espaço. Então, para evitar a criação de detritos, um astronauta pode ter que caminhar no espaço até um satélite e sabotá-lo pessoalmente, ao invés de apenas ter que destruí-lo. Isso não seria apenas fisicamente exigente, seria totalmente aterrorizante também. Imagina ter que se agarrar a um satélite no meio do espaço sideral, sabendo que um movimento em falso é o bastante para você se perder para sempre. E se você escorregar? Ou pior, acidentalmente explodir o lugar? Não consigo pensar em nada pior do que voar pelo espaço totalmente sozinho, enquanto seu oxigênio vai lentamente acabando. Operações onerosas. Operações especiais, todo mundo já ouviu falar. São os soldados mais habilidosos e bem treinados que existem por aí. Os agentes de operações especiais variam dependendo de cada país, mas são todos treinados extensivamente em uma ampla variedade de táticas de combate e infiltração. Os britânicos que se alistam no Serviço Especial da Grã-Bretanha, por exemplo, precisam completar um teste de resistência exaustivo de 4 semanas, terminando em uma marcha de 40 km, com apenas 1 de cada 10 recrutas que se alistam conseguindo passar. Enquanto isso, a Spetsnaz, na Rússia, faz treinamentos executando cursos de assalto, usando balas de verdade. Então realmente não é nada comparado com escoteiros. No entanto, esses níveis brutais de treinamento significam que quando estão em campo, as forças especiais realmente fazem a diferença. Afinal, os SEALs da Marinha dos Estados Unidos foram responsáveis por derrubar Osama Bin Laden em 2011, além de realizar inúmeras outras missões de alto risco que ainda permanecem secretas até hoje. No caso de uma terceira guerra mundial, essas pessoas seriam enviadas nas missões mais difíceis e com o maior risco de vida que o mundo já viu. Digamos que o pior aconteça e que armas nucleares sejam usadas. Dispará-las com mísseis pode não ser a melhor das ideias. As defesas antiaéreas poderiam derrubar os mísseis antes de atingir os seus alvos. Ao invés disso, as forças especiais poderiam ser encarregadas de entregar a carga útil de uma maneira mais secreta. Como, por exemplo, usando esse mini submarino. Esses minúsculos submarinos são usados pelas forças-tarefa Navy SEAL, com espaço para 8 soldados dentro, e oxigênio o suficiente para que possa navegar pelos oceanos durante 24 horas. Então eles podem se espremer com uma bomba nuclear no meio e mergulhar em uma profundidade de mais de 90 metros, para evitar que o inimigo perceba que estão chegando. Mas não seria apenas apertado, frio e bem desconfortável. Você também teria que manobrar pelos mares com uma bomba nuclear bem nos seus joelhos.
Mas vamos continuar com a hipótese de que você conseguiu entrar no território inimigo sem acidentalmente ativar a bomba e acabar sendo explodido para o esquecimento. Não existe garantia de que você não será pego antes de completar a sua missão. Cara, eu fiquei nervoso outro dia porque eu tive que seguir um caminho diferente pro trabalho. Eu seria totalmente inútil em uma unidade dessas. Mas sabe de uma coisa que não dá medo? Clicar nos botões de curtir e se inscrever. Tudo feito? Beleza. Agora, onde que eu tava? Ah, sim. Biobombardeiro. As teorias sobre a Terceira Guerra Mundial geralmente são sobre uma grande guerra nuclear. Mas, na verdade, é muito improvável que isso acabe acontecendo. A última coisa que qualquer líder gostaria de fazer é apertar aquele grande botão vermelho, levando todos os outros países a fazer o mesmo, o que levaria a uma autodestruição mútua, 100% garantida. De acordo com vários relatórios, o governo chinês acredita que as armas biológicas são o caminho para vencer efetivamente a guerra. E depois do caos causado pelo Covid-19, eu meio que concordo com isso. O Covid paralisou o mundo inteiro e teve apenas uma taxa de mortalidade de 3,4%. Então, imagine se algo tão mortal quanto a peste bubônica, que por sinal tem uma taxa de mortalidade de até 60%, fosse transformada em arma, depois de ser alterada para ficar imune a vacinas e antibióticos. A destruição em potencial seria simplesmente monumental, e se mal administrada, poderia até eliminar a maior parte da vida humana na Terra. Com isso em mente, acho que as pessoas encarregadas de criar e testar essa arma biológica facilmente teriam um dos piores empregos imagináveis no mundo. Apenas um pequeno erro e, opa, você pode virar o paciente zero de um supervírus projetado para destruir um ser humano da pior maneira possível. Não que os criadores fossem os únicos com essa preocupação em mente. Qualquer pessoa encarregada de transportar a arma biológica também estaria em grande perigo. Digamos que o seu trabalho é transportar essa praga armada do laboratório direto para uma base militar. Fazer isso sem uma guerra acontecendo já seria estressante, mas com uma, seria totalmente insano. E se o inimigo de repente atacasse você? Uma única bala no lugar errado seria o bastante para que a sopa biológica letal caísse e infectasse o mundo inteiro que está logo abaixo. E adivinha quem seria o paciente zero? É isso mesmo, você. E mesmo que nada desse errado, a melhor hipótese é que você seria o responsável pela morte de inúmeras pessoas inocentes no mundo, porque no fim das contas, o vírus não tem nenhum discernimento entre os soldados e os civis. Então, a não ser que você seja um psicopata, vai ser um serviço péssimo de qualquer jeito. Mas se você acha que tudo isso é apenas uma hipótese maluca, eu tenho algumas novidades para você. Nos anos 1980, a União Soviética realmente tentou armar a peste bubônica como parte do maior programa secreto de armas biológicas que o mundo já havia visto na época. Felizmente, isso não foi usado, daquela vez. Mas alguém sabe onde eu compro aquelas roupas de proteção? Luta e fuga. Há uns anos atrás, se alguma pessoa me dissesse que haveria soldados voando por aí, usando jetpacks, eu diria a essa pessoa que parasse de assistir filmes de ficção científica. Mas nos últimos anos, os militares do Reino Unido e dos Estados Unidos vêm fazendo muitos testes com esses jet suits, desenvolvido pela Gravity Industries. Os trajes são movidos por turbinas que podem impulsioná-lo pelo ar a uma velocidade razoável de 137 km por hora. Por enquanto, o tempo de funcionamento é de mais ou menos 5 minutos. Mas ainda assim, é tempo suficiente para te levar para bem longe em um cenário de batalha. Agora imagine uma guerra mundial em grande escala, e todos os lados estão lutando por suas vidas. Se houver um esquadrão treinado ao seu lado, usando esses trajes, eles com certeza seriam muito úteis. No entanto, pense nisso por um segundo. Você está no meio de uma grande batalha. Balas voando para todo lado, e você recebe a ordem de voar sobre o campo de batalha para chegar a um ponto estratégico. Para começo de conversa, você não iria voar para lá como se fosse o Homem de Ferro. Os trajes são pesados, você não pode usar a sua arma enquanto está voando, e ainda é uma tecnologia nova e pouco confiável. E se o negócio quebrasse no meio do voo, e mesmo que isso não acontecesse, você ainda estaria correndo ao ar livre e se tornando o alvo número 1 para todas as tropas inimigas que estão lá embaixo, assim como as aeronaves que estão voando no céu. Eu já não curto muito grandes alturas, mas grandes alturas com balas voando em mim? Se fosse eu num desses trajes na batalha, você com certeza seria atacado por uma arma biológica meio diferenciada, se é que você me entende. Aviões velhos, guerra nova. Em qualquer guerra, a superioridade aérea é fundamental. Se você controla os céus, você controla a batalha. O governo dos Estados Unidos está bem consciente disso e despeja centenas de bilhões de dólares em sua força aérea todos os anos. Então, sem nenhuma surpresa, os Estados Unidos têm a maior e mais avançada força aérea do planeta inteiro, com mais do que 13 mil aeronaves em sua frota ao todo. Já a Rússia fica em segundo lugar, com mais ou menos 4 mil aeronaves, e a China em terceiro lugar, com mais ou menos 3 mil aeronaves. No entanto, nenhuma das três superpotências cairia facilmente em uma disputa pelos céus.
Mas e quantas outras nações do mundo que não têm tanto dinheiro assim para gastar com aviões? Bom, se você for um piloto, digamos, na Síria ou na Coreia do Norte, caso a guerra comece, eu tenho más notícias para você. A Coreia do Norte ainda tem alguns aviões de combate ativos que foram usados na Guerra da Coreia de 1950, mais de 70 anos atrás, junto com uma série de outros caças que são obsoletos. E a Força Aérea da Síria também não é muito melhor, formada em grande parte por aviões velhos e desgastados, devastados por batalhas anteriores. Parece que voar quilômetros acima do solo, em direção ao fogo inimigo que se aproxima de você, dentro de uma lata velha glorificada, parece bem próximo da ideia de inferno. Principalmente quando o inimigo contra você está lutando. Está vindo direto para você em um caça de última geração, meio século mais avançado que o seu. Eu não gosto muito dessas chances. Ativando os drones. Não existem dúvidas de que os drones podem desempenhar um papel enorme na guerra moderna, e com certeza vão ser mais importantes ainda em um conflito futuro. Mas quem é pequeno o suficiente para entrar e voar junto com eles? Porque os pilotos não têm 5 centímetros de altura. Então seres humanos de tamanho normal fazem tudo de longe. Parece um trabalho bem confortável, né? Supondo que a base que você está operando não seja atacada. É claro que você vai estar fisicamente seguro, mas mentalmente é uma outra história. Segundo relatórios do Pentágono, os pilotos de drones dos Estados Unidos podem ficar sentados em caixas de metal isoladas, com nada além de telas de computador, por até 12 horas por dia, 6 dias na semana. E isso durante um tempo de paz. Os pilotos geralmente não são informados sobre o propósito das missões para as quais são enviados, e não experienciam a camaradagem de estar em campo com seus colegas do esquadrão. Eles apenas sentam em suas cabines e assistem de uma câmera, enquanto executam suas ordens, que geralmente envolve abater as pessoas. Além disso, se eles virem seus companheiros feridos, não poderão fazer nada para arrastá-los para a segurança. Tudo o que podem fazer é assistir, completamente impotentes. Tudo isso significa que os pilotos de drones realmente experimentam as mesmas taxas de estresse pós-traumático do que pilotos de combate reais. Seja derrubando alvos importantes, ou então lançando uma bomba em território inimigo. Uma coisa é certa, pilotar um drone na Terceira Guerra Mundial seria incrivelmente estressante para qualquer um. Se você errar o movimento no joystick por 1 milímetro, você pode explodir acidentalmente o seu esquadrão. Caramba, isso não parece nada com um joystick, e sim um depression stick. Insanidade da infantaria. Apesar da crescente importância da guerra cibernética, a guerra convencional sempre vai ter um papel importante em qualquer conflito mundial. Se todos os satélites do mundo forem destruídos, os mísseis guiados não vão funcionar, e o mundo será revertido para uma era pré-GPS e pré-internet. Então seria como as 2 primeiras guerras mundiais, só que com equipamento mais avançado. Ou seja, se você for um soldado na linha de frente da Terceira Guerra Mundial, o perigo vai estar em um nível totalmente diferente. Já se acabaram os dias de rifles de ação lenta, onde cada uma das balas tinha que ser carregada individualmente para ataques de curto alcance e longo alcance. Agora vivemos em uma era em que atiradores podem se esconder sem serem vistos e usar balas que se autodirecionam. Balas que são especialmente desenvolvidas para corrigir o curso de seu voo, permitindo que atinjam seus alvos iluminados a laser, a mais de 1,5 km de distância. No entanto, essa tecnologia militar aprimorada significa que ficou muito mais caro armar as tropas do que costumava ser. No início dos anos 2000, os países conseguiam pagar para substituir os seus soldados caídos. Por conta disso, as 2 guerras mundiais viram um total combinado de mais ou menos 30 milhões de soldados, perdendo suas vidas. Isso sem incluir os civis que foram vítimas. No entanto, devido ao custo de equipamentos modernos, isso simplesmente não seria viável na Terceira Guerra Mundial. Então, sem um fluxo constante de tropas baratas para usar, as batalhas acabariam ficando muito mais rápidas e mais decisivas também. As táticas também mudaram muito. Usar trincheiras basicamente virou coisa do passado. Mas a guerra de túneis continua a ser uma estratégia bem forte em lugares como o Oriente Médio, por exemplo. O Estado Islâmico cavou vastas redes subterrâneas de túneis ao redor de todo o Iraque, forçando tropas ocidentais a subir e enfrentá-los em desvantagem. O lugar é escuro como o breu, claustrofóbico, e um passo em falso pode desencadear uma mina que foi colocada como armadilha e destruir toda a estrutura. Caramba! Felizmente, dispositivos robóticos leves como o Dragon Runner, por exemplo, agora são usados como desativadores de bombas, que podem viajar por terrenos acidentados e desativar remotamente a bomba ou ser atingido se a bomba explodir. No entanto, se você estiver no subsolo, acho que um pequeno robô não vai te ajudar muito, caso o teto comece a desmoronar. Acho que no fim desse túnel realmente não tem luz. Bases brutais. Depois de ouvir o quão ruim pode ficar na linha de frente, você pode pensar que trabalhar em uma base militar pode ser uma opção muito melhor, não é mesmo? Você não tem que arriscar sua vida na batalha. Você não tem que se preocupar com nenhum tipo de mina escondida por aí. E você tem uma cama adequada.
Mas por incrível que pareça, na verdade você pode estar em ainda mais perigo. Veja bem, as bases militares parecem seguras e bem protegidas, mas na verdade são realmente um grande alvo para o seu inimigo. O coronel chamado John A. Warden III, um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, teoriza que um bom ataque estratégico envolve paralisar 5 aspectos principais das forças inimigas, com 2 deles sendo a infraestrutura e poder militar. E adivinha onde você pode encontrar os 2? Isso mesmo, numa base militar. Ao derrubar suas bases militares, o inimigo prejudica sua capacidade de lutar. Então, sim, você pode ter uma cama, mas vai ser uma cama com um grande alvo. E as bases militares não são os lugares mais seguros, mesmo quando não estão sendo atacados pelas forças inimigas. Desde o ano de 2009, houve pelo menos 30 tiroteios e outros episódios violentos nas bases americanas, todos cometidos por seus ocupantes. Mas e você? Acha que uma terceira guerra mundial iria aumentar ou diminuir a chance de um desses episódios violentos? Vejamos, inúmeros soldados estressados, ex-militares e civis presos com um monte de armas, todos tentando manter a sanidade enquanto uma guerra acontece lá fora. Parece que a ideia de ir pra batalha não parece ser tão ruim assim. Horrores de hackers. Graças à nossa dependência mundial em tecnologia avançada, ter a habilidade de desabilitar a infraestrutura de tecnologia de seu inimigo durante uma guerra o deixaria completamente exposto. Ou seja, hackers iriam desempenhar um papel muito crítico caso uma terceira guerra mundial acontecesse, porque suas ações podem ter algumas consequências realmente devastadoras, como por exemplo lá em 2010, quando descobriu-se que um vírus de computador, que muito provavelmente foi criado pelos Estados Unidos e Israel, havia sido usado por hackers para infectar mais de 200 mil computadores iranianos. O vírus chamado Stuxnet acabou fazendo com que 1/5 das centrífugas nucleares do Irã ficassem fora de controle e quebrassem, prejudicando o programa nuclear de todo o país. E um detalhe, isso aconteceu numa época em que não havia nenhuma guerra entre esses países. Uau! E tudo isso foi possível sem que o sabotador sequer saísse do seu escritório. Então espera aí, se ser um hacker é tão confortável quanto sentar atrás de uma tela de computador, porque esse seria um dos piores trabalhos que você poderia ter em uma terceira guerra mundial? Tá, é claro que você não ia ter que lutar na linha de frente, mas as agências de inteligência inimigas vão perseguir de forma rotineira e implacável os hackers mais proeminentes, atingindo eles onde dói, bem na sua privacidade. Apenas recentemente, o FBI acusou 4 agentes do governo russo de hackear empresas de energia maliciosamente ao redor do mundo inteiro. Agora, seus rostos estão estampados em todos os lugares, e não há dúvida de que eles estão em todos os principais bancos de dados de crimes cibernéticos que existem. Então, viagens internacionais se tornaram um grande problema para eles. Se forem pegos, eles podem dar adeus a qualquer uma de suas liberdades. E isso acontece em tempos de paz, quando o governo russo está protegendo eles. Em tempos de guerra, é muito provável que eles não sejam apenas protegidos, mas totalmente bloqueados de alguma forma. Sendo ativos valiosos, o governo vai mantê-los em vigilância constante. E isso se eles tiverem permissão para que continuem vivendo. Marcados por nações inimigas e praticamente aprisionados por suas próprias nações, os hackers não teriam escolha a não ser obedecer aos seus líderes estaduais ou sofrer as consequências. Eles iriam se tornar literalmente escravos do sistema. Portanto, ser um hacker seria menos um hack da vida e mais um hack sem vida. Assuntos mórbidos. Apenas a ideia de passar anos lutando em uma terceira guerra mundial já é bem estressante, mas existe um trabalho tão sombrio que causa uma das maiores taxas de transtorno de estresse pós-traumático de todo o exército, e não há nenhum tipo de luta envolvida. O trabalho? Um especialista em assuntos mortuários. Esses são os profissionais que vão ao campo de batalha e localizam os soldados que caíram. Eles têm que identificar o que sobrou, recolher os seus pertences e levar o que sobrou para fora do campo e de volta para casa. Já parece ser um trabalho bem deprimente. Mas então você percebe que se as armas biológicas ou químicas forem usadas, muitos desses corpos acabariam totalmente desfigurados e quase irreconhecíveis. Sem falar no enorme risco à saúde envolvido em recuperar esses corpos. Então, além do trauma de carregar o corpo do seu companheiro de equipe por quilômetros a fio, você também pode pegar uma doença bacteriana bem desagradável. E tem mais uma coisa. Especialistas em assuntos mortuários às vezes são obrigados a recuperar os seus companheiros caídos enquanto a batalha ainda está acontecendo ao seu redor. Caramba, tentar desviar de um monte de tiros já é ruim o suficiente, sem você ter que arrastar o corpo de seu amigo caído. Guerra do futuro. Ok, então cobrimos alguns dos piores trabalhos que você poderia ter na Terceira Guerra Mundial, se ela acontecesse agora. Mas e se a guerra apenas acontecesse daqui 25 anos? Bom, a essa altura, soldados de algumas das nações mais ricas podem lutar no chão usando trajes mecânicos. Você ouviu direito, finalmente os mechas chegaram. Por incrível que pareça, esses monstros de metal de 4 metros de altura, pesando 1.300 quilos, não estarão no próximo filme do Avatar. Eles são de verdade.
A empresa coreana chamada Hankook Mirai é responsável por desenvolvê-los. Para ser ativado, você tem que entrar no compartimento do torso, colocar o cinto e ligar. Os braços com rastreamento de movimento do mecha imitam o que o piloto no cockpit está fazendo, enquanto a ação bípede permite que o mecha ande sobre áreas que seriam perigosas para seres humanos. Claro que isso é apenas um protótipo. Então você consegue imaginar os soldados usando esses trajes em combate terrestre para ajudar as suas unidades? Eles seriam invencíveis. Mas peraí, por que isso seria uma coisa ruim? Bom, se você está pisoteando em um campo de batalha, em uma dessas coisas, todos os inimigos vão começar a focar em você. E por mais fortes que possam ser, os mechas não vão realmente ser invencíveis. E como você pode ver, também não tem uma velocidade muito rápida. Então fugir usando esse traje não seria uma opção. Com apenas um foguete, esse pesado mecanismo de metal pode acabar se tornando o seu caixão. Ok, mas e se levasse mais 50 anos para que a guerra acontecesse? Bom, lá nos anos 2070, a inteligência artificial pode ser avançada o suficiente para que drones não tripulados e outros robôs autônomos sejam implantados no campo de batalha, ao invés de humanos. Na verdade, recentemente foram usados drones autônomos em uma cidade chamada Trípoli em 2020. Mas o problema com os robôs? Eles podem ser hackeados. Então você pode apostar que haveria hackers de robôs dedicados a isso. No entanto, é provável que seria um dos trabalhos mais aterrorizantes possíveis. Imagina só você ter que pular nas linhas inimigas e ter que desativar um desses. Se você for pego, literalmente vai ter um robô assassino querendo te pegar. E tudo o que você pode fazer é se sentar e tentar desesperadamente hackear ele. Eu não sei você, mas eu não sou nenhum John Connor. Beleza, mas e se fôssemos ainda mais longe no futuro? E se essa terceira guerra mundial acontecesse daqui 100 anos? Como será que seria isso? A partir de agora, vamos falar apenas em hipóteses, mas a tecnologia provavelmente teria avançado tanto que as nações poderiam ter níveis massivos de superarmas a laser espacial à sua disposição. E eu tô falando sério. Já na Segunda Guerra Mundial, cientistas alemães tiveram uma ideia bem maluca. Uma arma que ficaria no céu, que poderia refletir os raios do Sol na Terra em um feixe concentrado de calor muito intenso. Sem recursos de lançamento espacial, eles nunca fizeram essa tal arma. Mas com os avanços tecnológicos de hoje em dia, essa arma solar, na verdade, pode acabar sendo realidade. Ao enviar centenas de satélites reflexivos para a órbita, os cientistas calcularam que é possível sincronizá-los juntos para refletir um enorme feixe solar no planeta. Isso literalmente iria fritar tudo o que tocasse, o que seria um pesadelo para qualquer unidade de infantaria, e seria quase imparável se implantado em guerra. Bom, pelo menos do chão seria imparável. Nossa dependência de satélites significa que no século 22, as batalhas provavelmente vão ser travadas no espaço para disputá-los, principalmente se puderem ser usados como super-armas. O que obviamente significa que haverá naves espaciais, mas nada como as que você geralmente vê nos filmes. Para começo de conversa, é muito difícil acertar um alvo em movimento no espaço. Ele é tão vasto que, para cobrir qualquer distância, você precisa estar a milhares de quilômetros por hora. E nessa velocidade incrivelmente alta, já seria difícil acertar um alvo que está parado. Então imagine alguma coisa que está na mesma velocidade. Além disso, o enorme custo de construir e administrar uma frota de naves espaciais significa que é muito provável que seriam pequenas naves de um homem só. Então você estaria lá, totalmente sozinho. E não vai ter nenhuma vista para você também. O piloto teria que usar sensores GPS para conseguir navegar pelo espaço ao redor do mundo. Então, se você for enviado dentro de uma dessas coisas, não seria um Millennium Falcon de jeito nenhum. Em vez disso, você estaria atirando em seus inimigos dentro de um tubo de metal apertado, sem fazer ideia do que tem ao seu redor. Maravilha! E para piorar a situação, se apenas um único projétil atingir o seu casco, isso seria suficiente para descomprimir toda a sua nave, sugar o oxigênio, transformando sua nave em um caixão que flutua no espaço. Ainda quer ser um astronauta agora? Beleza, acho que já chega desse papo de Terceira Guerra Mundial por hoje. Mas e aí, qual desses trabalhos você acha que seria o pior de todos? E será que você consegue imaginar outros trabalhos hipotéticos em uma guerra futura? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!